Olá, estamos de volta aqui para dar continuidade ao tópico de análise de potência em circuito CA, certo? Meu nome é Bruno Xavier, é, a gente está aqui na disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos, do curso Superior em Tecnologia e Energias Renováveis, do campus João Câmara, do IFRN. Então, pessoal, agora a gente traz aqui o conceito de potência aparente, certo? Que é medida em volt-ampere. É, essa potência é o produto dos valores RMS, da tensão e da corrente, certo? A potência aparente é assim nomeada porque parece que deve ser o produto tensão-corrente por analogia com circuitos resistivos em CC. Como a gente falou, ela é medida em volt-amperes ou VA para distingui-la da potência média ou real, que é medida em watts. Como a gente viu anteriormente, a gente pode escrever a potência média em termos dos valores de tensão e corrente RMS, certo? E por consequência, como a gente viu agora, que a potência aparente é o produto da tensão RMS vezes a corrente RMS, a gente consegue também reescrever a potência média em função da potência aparente, certo, pessoal? Por sua vez, relacionando potência média e aparente, a gente encontra o fator de potência. O fator de potência pode ser encontrado pela divisão da potência média, o real, sobre a potência aparente. Ou também a gente pode encontrar esse fator de potência por meio do cosseno da diferença de fase entre o sinal de tensão e de corrente. Então, pessoal, relembrando aqui da nossa lei de Ohm fasorial, tanto em termos da amplitude dos sinais de tensão e corrente, quanto em termos dos seus respectivos valores RMS, certo? A gente pode verificar que o ângulo do fator de potência é igual ao ângulo da impedância da carga, certo? Então é o que a gente consegue deduzir aqui nesse slide. Então, pessoal, a gente consegue identificar que o valor de potência varia entre zero e a unidade, certo? Para uma carga puramente resistiva, a tensão e a corrente estão em fase, de modo que o ângulo de fase entre tensão e corrente é igual a zero e, consequentemente, o fator de potência é igual a 1, certo? Isso faz com que a potência aparente seja igual à potência média. Para uma carga puramente resistiva, a gente tem que a diferença de fase é, vai ser igual a mais 90 graus ou menos 90 graus, certo? E nesse caso, o fator de potência é igual a zero, pois o cosseno de mais 90 graus ou menos 90 graus é igual a zero, certo? Neste caso, a potência média é zero. Entre esses dois casos extremos, disse que o fator de potência ou está adiantado ou está atrasado. Então, o fator de potência adiantado significa que a corrente está adiantada em relação à tensão, certo? Implicando uma carga capacitiva. Um fator de potência atrasado significa que a corrente está atrasada em relação à tensão, implicando uma carga indutiva. Então, nesse exercício, certo, sobre potência aparente e fator de potência, a gente traz aqui o exemplo 11.9 do capítulo 11, certo? Que diz que uma carga ligada em série drena uma corrente, certo? I de T igual a 4 cosseno 100 π T mais 10 graus. 10 graus de fase, certo? E 100 π radianos por segundo de frequência angular, certo? Amperes.
quando a tensão aplicada é VT igual a 120 amplitude, vezes cosseno, a frequência angular também de 100 π radianos por segundo e uma fase de menos 20 graus, certo? Volts. Determine a potência aparente e o fator de potência da carga. Estabeleça os valores dos elementos que formam a carga conectada em série. Então a gente traz aqui os dados, certo, do circuito. Primeiro, o valor que a gente quer encontrar é potência aparente, que a gente encontra por meio dessa relação, que é a tensão RMS vezes a corrente RMS. Nesse caso, a gente tem que converter os valores de amplitude, respectivamente, da tensão e da corrente para esses valores RMS. E a gente faz isso para aqui, para a tensão, dividindo por raiz de 2, certo? E também para o valor de corrente, para encontrar o valor da corrente eficaz. A gente consegue transitar entre esses dois modos, RMS ou valor de amplitude, certo? Ou dividindo por raiz de 2 ou multiplicando por raiz de 2. Nesse caso aqui a gente encontra o valor de 240 volt-ampere para a potência aparente por meio desse cálculo, 120 vezes 4, 280 dividido por 2, certo? 240. Então, o próximo dado que a gente quer encontrar é o fator de potência, que a gente encontra nada mais, nada menos fazendo o cosseno da diferença de fase, da diferença da fase da tensão e da corrente, certo? Então a gente acha aqui que cosseno de menos 20, menos 10, menos 30, 0,866, certo? E a gente vê que o sinal de tensão está atrasado em relação de corrente, ou a gente poderia, normalmente a gente toma corrente como referência, certo? E a gente vê que a corrente está adiantada, e se a corrente está adiantada, significa que a gente tem um valor de impedância capacitiva, certo, pessoal? Então, o próximo passo aqui é para a gente achar os valores desse circuito que passam essa corrente e essa tensão, é achar a impedância e a gente faz isso transformando esses sinais senoidais na forma de fasor, certo? 120, fase menos 20, 4, fase 10, os dois já estão na forma de cosseno, então fica tranquilo transformar aqui para a forma de fasor. E a gente acha aqui um resultado de 30, fase 30, fase menos 30 graus, certo? Lembrando que a gente consegue fazer essa divisão aqui por meio da forma polar dos números complexos. Então basta a gente dividir essa magnitude aqui, as duas magnitudes, fica 120 dividido por 4. E aqui a gente pode fazer por meio da subtração, fica menos 20, menos 10, menos 30, certo? Então aqui a gente abriu também aqui o browser para acessar essa calculadora científica online, cujo nome é esse aqui, EWEB, certo? Então aqui, pessoal, a gente primeiro confirma se o ângulo está aqui configurado para DEG, certo? Porque a gente está utilizando graus, então tem que estar nesse formato, não em radianos. E aí a gente quer ver quanto é isso aqui na forma retangular, certo? Porque aí a gente vai ter acesso a mais dados sobre esse circuito. A gente vai ter acesso ao valor como vai estar na forma retangular, vai ter acesso ao valor da, rea, da reatância, certo? E da resistência, certo? Isso tudo em ohms. Então, a gente achou aqui, ó, o equivalente na forma retangular. E aí, como a gente diz que é um circuito capacitivo, observe que esse valor aqui é negativo. E se a gente lembrar
dos valores de impedância do indutor em relação à sua indutância e da impedância do capacitor em relação à sua capacitância, a gente vê aqui que é a forma da impedância do capacitor que é negativa. Então, novamente aqui a gente tem que nosso circuito é capacitivo. A nossa tensão está atrasada em relação à corrente, certo? E nesse caso, a corrente está adiantada e a gente diz que o circuito ele, ele é, ele é capacitivo, certo? E para esse caso, a gente tem o fator de potência adiantado, que é quando a gente tem a corrente também adiantada em relação ao sinal de tensão. Então, a gente destaca aqui o valor da resistência, certo? Dessa impedância e da reatância. Que no caso a gente vai ter um valor para o capacitor. E a gente quer encontrar os valores do resistor, que a gente já encontrou aqui, e o valor do capacitor, que nesse caso está na forma de impedância, né? Então a gente tem aqui dois elementos que estão em série, certo? A gente poderia representar graficamente aqui dessa forma. Então o valor da resistência a gente já tem, a gente quer encontrar aqui o valor da capacitância para esse circuito. Então, considerando aqui, pessoal, essa relação da impedância do capacitor com a frequência angular e com a capacitância, a gente poderia dizer que menos 15 é igual a menos 1 sobre ômega C. E aí a gente faz uma regrinha de 3 aqui e acha que a capacitância para esse circuito vai ser 15 vezes 1 sobre 15 vezes ômega, e a gente lembra aqui que a frequência angular é 100 pi radianos por segundo. Então a gente acha um valor de capacitância de 212,2 microfarads, certo? Agora vamos apresentar o conceito de potência complexa, certo? A potência complexa ela contém todas as informações pertinentes à potência absorvida por uma determinada carga, certo? Então, alguns autores a denominam de potência total, justamente porque ela tem todas as informações, certo? E quando a gente está falando de todas as informações, a gente está falando da parte real e da parte imaginária de um número complexo. Por isso que também ela tem essa denominação de potência complexa, certo, pessoal? Então, aqui no livro que a gente toma como referência, ele representa aqui essa potência complexa por um fasor e ele denomina aqui por S, certo? Agora, observem que esse S aqui está em negrito, diferente do S da potência aparente, certo, pessoal? Então, essa potência complexa ela é igual ao produto da tensão fasorial versus o conjugado complexo da corrente, certo? Dividido por 2. A gente também poderia representar em termos de tensão RMS, certo? Então a gente pode escrever essa potência complexa em termos é, dos fasores RMS de tensão e corrente, certo? E aqui a gente pode relacionar os fasores RMS com seus respectivos fasores para a tensão e para a corrente, certo? Aqui a gente explicita o valor de amplitude RMS e de ângulo de fase para a tensão e corrente, respectivamente. Então,
a gente pode reescrever essa potência complexa é, que está descrita aqui em termos de fasores nas suas respectivas formas polar, certo? E retangular, certo? Lembrando que a magnitude aqui dessa forma polar diz respeito à potência aparente, certo? E aqui a gente tem o valor do fator de potência. Então a gente consegue encontrar todas as informações referentes à potência para o circuito utilizando a potência complexa. É, então a gente já tinha apresentado aqui essa lei de Ohm fasorial, certo? No qual a gente pode calcular o valor da impedância de carga em termos dos fasores de tensão e corrente, certo? E agora a gente consegue representar a potência complexa também em termos da impedância de carga, certo? Considerando a seguinte relação fasorial promovida pela lei de Ohm, certo? E substituindo aqui, a gente chega nessa representação da potência complexa em termos da impedância de carga. Então eu peço para que vocês verifiquem e atestem aqui essas igualdades, certo? Então, pessoal, explicitando aqui a parte real e imaginária da impedância, que é a reatância e a admitância, certo? E representando a potência complexa em termos dessa impedância detalhada, a gente tem que a parte real aqui dessa potência complexa é a nossa potência real ou potência média, certo? A gente já tinha visto isso no início da explicação, quando a gente começou a falar de potência, de análise de potência circuito CA, quando a gente falou da potência média, a gente já tinha visto que a parte real é, desse, desse número complexo é, é a nossa potência média, certo? E a parte imaginária, pessoal, a gente vai denominar de potência reativa. A potência real P é a potência média, certo? Liberada para uma carga. Ela é a única potência útil, certo? Ela é medida em watt. A gente viu que é a parte real, certo? Da potência complexa. Já a potência reativa é a parte imaginária da potência complexa. Ela representa uma medida de troca de energia entre a fonte e a parte reativa da carga, certo? Ela é medida em VAR, volt ampere reativo. Então, da mesma forma que os elementos armazenadores de energia não dissipam nem absorvem energia, mas trocam energia, recebendo-a e fornecendo-a, a potência reativa é transferida nos dois sentidos, entre a carga e a fonte, certo? Pois representa uma troca sem perdas entre a carga e a fonte. Quando a gente tem esse valor da potência reativa igual a zero, significa que a gente vai ter também um fator de potência unitário, a gente tem uma carga puramente resistiva, certo? Para o fator de potência adiantado, ou ainda para a parte imaginária menor que zero, ou ainda para a potência reativa menor que zero, a gente tem cargas capacitivas, isto é, a corrente está adiantada em relação à tensão, certo? Para a nossa potência reativa maior que zero, ou para ainda assim, considerando o valor da impedância da carga, se, se a parte imaginária for maior que zero, a gente tem uma carga indutiva, significa que o fator de potência está atrasado, certo? Significa, portanto, que a corrente
está atrasada em relação ao valor de tensão. Então, pessoal, aqui a gente traz um resumo, certo, das potências que a gente analisa, que a gente utiliza para fazer análise de circuitos CA, certo? A potência complexa, ela é medida em volt e ampere. Ela traz todas as informações referentes às outras potências, certo? Ela é o produto do fasor de tensão RMS e o conjugado complexo do fasor de corrente RMS. A gente também tem como expressar essa potência complexa em termos dos fasores V e do complexo do fasor de corrente I, certo? Por ser um número complexo, sua parte real é a potência real ou média, e a parte imaginária a gente denomina de potência reativa, certo? Então aqui a gente representa na forma retangular, deixando claro a potência média e a potência reativa, certo? A gente também pode representar aqui na sua forma polar, certo? Deixando claro aqui o ângulo de fase entre tensão e corrente, certo? Que por sua vez nos remete direto aqui ao fator de potência, certo? A potência aparente, a gente também relembra que a potência aparente é o produto do valor RMS de tensão vezes o valor RMS de corrente, isto é, a magnitude do fasor de tensão RMS e da magnitude do fasor de corrente RMS, certo? Então, se a gente tem aqui a potência real e reativa, a gente teria também outra forma de calcular essa potência aparente, certo? Relembrando aqui que a potência real é igual a potência aparente vezes o fator de potência, certo? A potência reativa aqui é igual a potência aparente vezes o seno da diferença de fase entre o sinal de tensão e corrente, certo? Aqui a gente pode fazer análise de potência de forma gráfica por meio do triângulo de potência, certo? No qual a gente tem a representação da potência complexa aqui no plano cartesiano, certo? E a gente tem duas situações, para quando a gente tem o fator de potência atrasado, e nesse caso a gente tem a potência reativa positiva, e para quando a gente tem o fator de potência adiantado, nesse caso a gente tem a potência reativa negativa. Quando a gente tem a potência reativa positiva, a gente tem uma carga indutiva, e nesse caso a gente tem o sinal de corrente atrasado em relação ao sinal de tensão. E por isso a gente pode dizer que a diferença de fase entre tensão e corrente é positiva, certo? Para essa situação, a gente tem uma carga capacitiva e, nesse caso, a corrente está adiantada em relação à tensão, certo? Então, a gente tem uma diferença de fase entre tensão e corrente negativa. Aqui a gente tem um exercício sobre potência aparente e fator de potência. É um exemplo do capítulo 11, certo? Então, eu peço que vocês também leiam o exemplo. Eu estou mostrando aqui para vocês como fazer, mas uma outra forma de aprendizado que vai complementar o aprendizado de vocês é ler, fazer a leitura e depois fazer um exemplo ou exercício parecido, certo? Nesse exemplo aqui, ele diz que uma carga Z absorve de uma fonte senoidal RMS de 120 volts 12 kVA
com uma potência igual a 0,856 atrasada, certo? E aí ele pede para calcular as potências média e reativa, certo? Liberadas para carga. Pede em B a corrente de pico e C a impedância da carga. Aqui a gente pode fazer a seguinte interpretação. Ele diz que uma carga Z absorve 12 kVA, certo? Então, ele está se referindo, pessoal, a que tipo de potência aqui? É a potência complexa, é a potência média, ou real, é a potência reativa, certo? Ou é a potência aparente? É a potência aparente que é medida em volt-ampere. A potência complexa também é medida em volt-ampere. Todavia, ela é um número complexo, certo, pessoal? Ela traz mais informações. Então, aqui a gente tem um número escalar. Então, não é o caso, certo? Aqui a gente vai ter a potência, o valor de potência aparente. A gente está falando de potência aparente. Por sua vez, aqui o valor da fonte senoidal que alimenta essa carga Z está em RMS, certo? Também isso é bastante importante. E quando ele diz que tem um fator de potência igual a 0,856 atrasado, significa que a corrente está atrasada em relação ao sinal de tensão senoidal, certo? E nesse caso a gente tem um circuito capacitivo ou indutivo? É indutivo, certo? E para esse caso, a parte imaginária da potência complexa, ou ainda a parte imaginária, se a gente for analisar pela, pela observação do valor de impedância, a parte imaginária, tanto da potência reativa quanto da impedância Z, serão positivas, certo? Significando que a gente tem uma carga indutiva. Aí vamos lá. Então a gente traz aqui os dados resumidos dessa questão, no qual a gente quer achar a potência média e reativa, certo? É importante lembrar que a potência complexa traz as informações de potência média e reativa aqui na sua parte real e imaginária, respectivamente. Se a gente tivesse o valor da impedância Z, a gente também poderia achar por meio dessa relação, certo? E a gente lembra aqui que potência média, ou real, é igual à potência aparente, que a gente representa aqui de forma mais detalhada por Vrms vezes Irms, certo? Vezes o cosseno da diferença de fase entre sinais de tensão e corrente, que é o nosso fator de potência, que a gente já sabe que é 0,856, certo? Então a gente acha que a nossa potência média, a gente está calculando aqui a nossa potência média, e fica 12.000, né? Que é 12.000 kVA vezes 0,856. Professor, como é que você sabe que esse dado que foi trazido sobre a potência absorvida é potência aparente? Pela unidade, certo? Volt-ampere é a unidade de potência aparente. Ah, professor, mas também é a unidade de potência complexa. É sim, sendo que a potência complexa ela é um número complexo, certo? Então, não tem como confundir, certo? E calculando aqui, a gente acha o valor de potência consumida real de 10.272 watts. E aí a gente vai calcular a nossa potência reativa, certo? Que é a nossa potência aparente vezes o seno da diferença de fase entre os sinais de tensão e corrente. E aí, nesse caso, a gente precisa calcular o ângulo dessa diferença de fase a partir aqui desse fator de potência. A gente vai utilizar aqui a calculadora que a gente apresentou para vocês. Vocês podem utilizar pelo computador, pelo celular, dá para acessar de forma web, então é acessível para todos, certo?
Relembrando aqui como a gente acessa ela, é web, dois S web, Scientific Calculator, e aí vocês, é o primeiro link que aparece, certo? Vocês podem acessar ela, certo? Esse meu tablet é meio lento, então eu utilizei ele mesmo, ele mais para mostrar para vocês o uso dessa calculadora, porque tentei gravar com ele, escrever com ele, por isso que eu acabei achando essa solução de escrever à mão e filmar. Mas é isso, a gente dá um jeito. Bora lá. É, Nesse caso, a gente quer achar o ângulo de fase entre tensão e corrente, então a gente vai achar, vai utilizar, está configurando aqui a calculadora, certo? Em vez de utilizar radiano, a gente quer utilizar graus. Então, sempre observar qual é o formato do ângulo nessa calculadora e também na calculadora científica de vocês, certo? É preciso que a gente verifique essas questões de configuração. Então, o valor inverso do cosseno para 0,856 é um ângulo de, vamos ver, de 31,13 graus, e aí a gente quer calcular o seno desse ângulo para consequentemente achar o valor dessa potência reativa, certo? Então aí a gente acha que o valor do seno desse ângulo é 0,52, 0,517. Isso nos dá um valor de. A gente está calculando potência reativa, nos dá um valor de 6.204 volt-ampere reativos. O professor esqueceu de escrever aqui o R, certo? Vou corrigir aqui. Então, é VAR. A unidade de potência reativa é VAR, certo, pessoal? Então, é importante que a gente lembre das unidades para não confundir e para a gente também apresentar corretamente é, o valor para cada uma das potências, certo? A gente precisa entender o que significa cada uma das potências, quais são as potências, certo? E saber explicar essas potências, certo? Então a gente achou um valor de 6.204 volt-ampere reativo. Então o quesito A gente conseguiu cumprir, achou a potência média e achou a potência reativa, certo? E agora a gente quer achar no quesito B a corrente de pico. A gente está reescrevendo aqui a potência complexa em função das potências, a potência média e potência reativa que a gente achou, certo? E aqui a gente traz uma relação, pessoal, de potência complexa com a tensão RMS e o complexo conjugado da corrente RMS. Então a gente vai achar o valor desse conjugado complexo da corrente RMS, certo? Porque a gente achou o valor da nossa potência complexa, que traz todas as informações. Então a gente acha um valor de corrente a gente vai utilizar aqui, certo? Está configurando, novamente tendo cuidado de colocar a calculadora para trabalhar em graus, certo? Porque a gente está representando sempre as nossas fases aqui em graus. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui, vai mostrar esse cálculo para vocês. 10.272, que é a parte real da nossa potência complexa, certo? Mais 6.204, que é a parte imaginária da nossa potência complexa. A gente pode lembrar o seguinte, pessoal, que quando Q é igual a zero, ou seja, isso aqui é igual a zero, a gente tem uma carga puramente resistiva. Não é o caso, certo? Quando Q é menor que zero, a gente tem uma carga capacitiva.
e o fator de potência ele é adiantado. Nesse caso, é positivo, então a gente tem uma carga indutiva. O fator de potência é atrasado, como é informado na questão, certo? Então está de acordo. A gente achou uma potência complexa de acordo com o que foi informado na questão, certo? Então sempre ficar atento ao valor aqui dessa desse sinal de potência reativa, certo? Nesse caso significa, o fator de potência atrasado significa que a corrente está atrasada em relação ao sinal de tensão. Então a gente fez o cálculo disso aqui na nossa calculadora científica, achou esse valor de 100 amperes fase 31,13 graus, certo? Então eu peço que vocês calculem isso também. E a nossa corrente, pessoal, vai ser a gente achou o conjugado complexo da corrente em RMS, certo? Então a nossa corrente vai ser 100 fase menos 31,13 graus amperes. Então quem tiver dúvidas sobre essas operações de números complexos, voltar na aula no qual foi falado sobre isso, certo? E ele pede a corrente de pico. Então a gente quer achar a nossa corrente de pico aqui, o valor máximo da corrente. Então a gente multiplica aqui por raiz de 2, certo? Vai dar um valor de 141,4 amperes. Então, a gente achou aqui a nossa questão B. Por último, a gente vai achar a impedância da carga, certo? A gente, para achar a impedância, a gente utiliza a lei de Ohm fasorial, no qual a impedância é igual à tensão RMS pela corrente RMS, certo? Então a tensão é 120 fase zero, né? E a nossa corrente a gente tinha achado como 100 fase menos 31,13 graus. E aí, calculando isso, dá para fazer até na mão 120 dividido por 100,2, 0 menos 31,13 dá 31,13 ohms, certo? Então a gente achou a nossa impedância de carga, certo, pessoal? Então é isso. Podemos entender aqui mais sobre potência complexa. Estou apontando aí qual o valor do fator de potência, certo? Que foi trazido na questão. Fazendo um resumo novamente, a gente tem aqui um fator de potência atrasado trazido por essa questão. Isso significa que a gente tem uma carga indutiva, isto é, a parte imaginária aqui da nossa potência complexa, ela vai ser positiva. Beleza, pessoal? Então aqui a gente traz um circuito, pessoal, uma fonte de tensão com duas impedâncias configuradas em paralelo, certo? E aí a gente tem uma potência complexa para esse circuito, e aqui olhando de forma resumida, a gente tem que essa potência complexa vai ser a soma da potência individual em cada uma dessas impedâncias, estando com essa configuração em paralelo, certo? Se a gente observar esse desenvolvimento, a gente vai entender como a gente chega daqui até aqui, certo? A gente já tinha visto que existe essa relação de potência complexa com o sinal de tensão vezes o conjugado complexo da corrente, certo? E a gente pode ver aqui, pela primeira lei de Kirchhoff, né, que essa corrente aqui, ela se divide em duas correntes, então a gente vai ter que I é igual, o conjugado complexo de I vai ser igual ao conjugado complexo de 1 mais I2. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente chega nesses dois fatores que a gente denomina por S1 e S2. Então,
Para essa situação, para essa configuração, a gente tem que a potência complexa total de um circuito pode ser encontrada achando individualmente a potência complexa de cada um dos componentes, certo? Nessa configuração em paralelo. Para esse circuito, que é um divisor de tensão, certo? A gente também consegue observar que existe uma conservação de potência CA, certo? A gente observa que essa tensão aqui fasorial ela se divide em V1 e V2, e quando a gente realiza a multiplicação, a gente chega no mesmo resultado para o circuito anterior, certo? Concluímos que, independentemente das cargas estarem conectadas em série ou em paralelo, certo? Ou de forma geral, a potência total fornecida pela fonte é igual à potência total liberada para a carga. Portanto, em geral, para uma fonte conectada a N cargas, a gente tem que a potência total vai ser igual à potência liberada, é, vai ser igual ao somatório da potência liberada para cada uma das cargas, certo? Então, as potências complexa, real e reativa das fontes equivalem à soma das respectivas somas das potências complexa, real e reativa de cada carga. A gente tem aqui nesse assunto de correção do fator de potência, certo? Um dos principais objetivos intrínsecos à disciplina de eletricidade e circuitos elétricos, certo? Que é realizar a correção do fator de potência, certo? A gente pode contextualizar esse procedimento diante do fato que a maioria das cargas de utilidade domésticas, como máquinas de lavar roupa, aparelhos de ar-condicionado e refrigeradores, e também cargas eh, de utilidades industriais, como motores de indução, elas são indutivas, certo? E operam com fator de potência baixo e com atraso. Então, relembrando, quando a gente tem é, cargas indutivas, a gente tem um fator de potência atrasado, certo? A gente tem uma potência reativa positiva, significa dizer que a corrente está atrasada em relação ao sinal de tensão, certo? Então, o processo de aumentar o fator de potência sem alterar a tensão ocorrente para a carga original é conhecido como correção do fator de potência. Então, aqui a gente tem a representação de uma situação que a gente falou, que normalmente a gente tem a carga indutiva, certo? Com um valor de fator de potência baixo. É, então, o fator de potência de uma carga é aumentado ou corrigido quando a gente instala intencionalmente um capacitor em paralelo com a carga. Então, como é que se dá essa correção do fator de potência quando a gente interpreta é, esses fasores é, antes e depois da correção do fator de potência aqui no diagrama de fasores, certo? Inicialmente a gente tem essa situação no qual a gente representa aqui o fasor de tensão V, certo? E a corrente IL, certo? Lembrando que para uma carga indutiva a tensão está adiantada em relação à corrente, certo? Nesse caso, em um ângulo θ1. Observem que quando a gente insere aqui o capacitor, a gente tem uma alteração do ângulo entre a tensão e a corrente. A gente tem uma alteração da diferença de fase entre esses sinais senoidais. E aí a gente observa que o ângulo ele diminui de θ1 para θ2, certo? Outra coisa importante observar
aqui a representação dessa corrente IC em relação ao sinal de tensão. A gente pode lembrar que para um circuito puramente capacitivo, a corrente está adiantada em 90 graus em relação à tensão. Então, por meio aqui da soma desses fasores, a gente chega aqui nessa corrente I resultante após a correção do fator de potência, certo? Quando a gente tem essa diminuição da diferença de fase, a gente tem um aumento do fator de potência. A gente pode lembrar isso porque quanto menor a diferença de fase, maior é o fator de potência, certo? É só lembrar que a gente tem, para o cosseno de zero, o valor de fator de potência igual a 1, e para quando a gente tem uma diferença de mais ou menos 90 graus, a gente tem um fator de potência igual a zero, certo, pessoal? As concessionárias de energia elétrica, elas cobram mais por correntes maiores, pois resultam em maiores perdas de potência, certo? Consequentemente, é interessante tanto para a concessionária como para seus consumidores que se tente de tudo para minimizar o nível de corrente ou manter o fator de potência o mais próximo possível da unidade. Escolhendo-se um valor adequado para o capacitor, a corrente pode ser colocada totalmente em fase com a tensão, implicando um fator de potência unitário. Então vamos entender melhor como fazer isso, certo? Como colocar a corrente totalmente em fase com a tensão para que a gente tenha um fator de potência unitário e aí a gente tenha uma melhor eficiência aí dessa potência que é consumida, certo? Digamos que a gente tem uma situação em que o circuito tem uma carga indutiva. Significa que a corrente está atrasada em relação ao sinal de tensão, certo, pessoal? Então, nesse caso, o que a gente faz, como foi informado anteriormente, é colocar um capacitor em paralelo com esse circuito. Mas qual é o valor de capacitância para esse capacitor que a gente quer encontrar, certo? Depende dos dados da diferença de fase do valor de potência aparente para o circuito antes de ser configurado, certo? E para o circuito depois de ser configurado, quando a gente vai querer fazer com que o fator de potência chegue mais próximo do valor unitário, certo? Então aqui a gente tem uma representação gráfica e nessa primeira situação, ó, a gente tem um ângulo, isto é, a diferença de fase maior entre tensão e corrente. Lembrando que nesse caso a gente tem um circuito com carga indutiva, então a corrente está atrasada em relação à tensão, certo, pessoal? Então, a potência média é igual à potência aparente, certo? Vezes o cosseno da diferença de fase entre os sinais de tensão e corrente. E a gente também pode achar o valor de potência reativa, certo? Por meio do seno, por meio da tangente, certo? A gente já tinha apresentado essa relação, até porque a gente consegue visualizar ela por meio da transformação retangular polar, certo? Quando a gente tem a potência complexa, mas a gente também pode representar aqui por meio, fazer uma relação de potência média com reativa por meio da tangente. E a gente vê isso justamente pela questão da trigonometria, certo? Então, a gente também pode, e a gente vai fazer isso aqui para um segundo momento, quando a gente insere
o capacitor, certo? Com o objetivo de diminuir é, a diferença de fase e, consequentemente, aumentar o fator de potência, certo? Então, a gente faz isso também para a potência reativa em um segundo momento. Observem que o ângulo agora é menor, certo? E aí a gente tem essa diferença aqui é, entre a potência reativa do primeiro momento e do segundo momento. Observem que o valor de potência reativa ele diminuiu, certo? Então, nesse caso, o que significa? Que a parte imaginária lá da potência complexa significa que ela vai ser menor, certo? Então, isso a gente tem como consequência menor troca de energia, certo? E vai ter uma parte maior de potência realmente consumida, absorvida, quando comparado com a potência reativa, certo? Pessoal, quando comparado. Então, a gente tem essa relação aqui, no qual a gente já tinha apresentado, é uma das formas de se calcular a potência reativa para um capacitor, certo? E aí a gente lembra aqui que isso é o valor de reatância. Como é a reatância para um capacitor, a gente pode lembrar que a impedância do capacitor é igual a menos J sobre ômega C. E aí por isso, pessoal, que a gente tem aqui, observem que está dividindo aqui, né? E aí, nesse caso, a gente tem o produto, certo? Porque quando a gente substitui aqui, isso vai para cima. Então, a gente tem uma relação agora, a gente isola esse valor de capacitância, e a gente tem uma relação aqui do valor de capacitância que a gente quer encontrar para aumentar esse fator de potência, ou poderíamos dizer, para diminuir a diferença de fase entre esses sinais de tensão e corrente, a gente tem aqui o valor de capacitância relacionado com essa queda, certo, da potência reativa, que é o que a gente quer fazer, sobre o valor da frequência angular e o valor da amplitude da tensão, certo? E por meio da mesma lógica, a gente também faz essa relação, sendo que para o indutor, quando a gente tem uma carga capacitiva, isto é, o valor da impedância da carga ela é capacitiva, isto é, a corrente está adiantada em relação ao sinal de tensão, a gente quer diminuir essa diferença de fase e, consequentemente, aumentar o fator de potência. A gente faz a mesma analogia que a gente fez da forma anterior, sendo que aí, nesse caso, a gente quer diminuir o valor dessa potência reativa relativa ao indutor que a gente acrescenta de forma paralela ao circuito, certo? Então, quando a gente vê aqui a impedância do indutor e a gente lembra que a impedância do indutor é igual a J ômega L, certo, pessoal? Então, a gente tem aqui ó, uma relação direta, a gente não precisou inverter como da outra forma. E aí, isolando o L aqui, a gente chega no que a gente quer, na fórmula que a gente quer para achar o valor de indutância, para diminuir essa diferença de fase entre esses dois sinais de tensão e corrente e, consequentemente, aumentar o fator de potência que é bom para a gente. Aumentar o fator de potência é o nosso objetivo aqui, um dos objetivos principais do curso e é necessário que vocês aprendam isso. Então a gente chega aqui no nosso exemplo final, certo? Podemos dizer que é o nosso exemplo mais importante. Então é importante que vocês vejam o vídeo, que vocês acessem o livro, leiam um exemplo também, certo? E façam
exemplos e exercícios relacionados principalmente a esse exemplo aqui, certo, pessoal? Então, lendo o enunciado aqui, a gente tem que quando conectado a uma rede elétrica de 120 volts RMS, 60 Hz de frequência, uma carga absorve 4 kW com um fator de potência atrasado de 0,8. Aí ele pede, determine o valor da capacitância necessária para levar o fator de potência para 0,95. Então a gente pode fazer algumas considerações acerca desses dados. O valor de tensão trazido para alimentar o circuito está na forma RMS, certo? É um sinal cuja frequência em Hz é de 60, certo? Ele diz que a carga absorve 4 kW, então significa que ele está nos dando a informação de potência média, certo? E ele diz que o fator de potência é atrasado e é de 0,8. Se o fator de potência é atrasado, significa que o sinal de corrente está atrasado em relação ao sinal de tensão, certo? Ele pede para determinar o valor da capacitância necessária para levar o fator de potência para 0,95. Então, observem que esse exercício tem um caráter de chegar a um objetivo e um caráter prático, certo? Pessoal, é bastante importante esse tipo de correção de fator de potência em vários tipos de instalações elétricas. Então, pessoal, a gente traz aqui o resumo dos dados, a gente quer aumentar o fator de potência, certo? A gente pode ver isso de forma gráfica. Nesse caso, aumentar o fator de potência significa diminuir a diferença de fase entre os sinais de tensão e corrente, ou seja, sair da situação θ1 para θ2, certo? E lembrando que esse fator de potência está atrasado, significa que é um circuito de carga indutiva e a gente vai acrescentar um capacitor, certo? De forma paralela. Aqui a gente está particularmente calculando o valor dessa diferença de fase para esse valor de fator de potência, certo? Então a gente fez isso por meio da calculadora científica que vocês podem achar na web, como eu já havia mostrado para vocês, certo? Aí a gente acha que θ1 é 36,87 graus. Então, inicialmente, o circuito tinha essa diferença de fase entre sinais de tensão e corrente, certo? E aí, pessoal, lembrando que a gente tem essa relação aqui de potência média, potência aparente e fator de potência, certo? Então, a gente quer achar aqui a potência aparente, dado que nos foi fornecida a potência média, e a gente sabe que isso aqui é potência média pela unidade em watts, certo? Então, a gente acha a potência aparente. Qual é a potência aparente para esse primeiro circuito, sem a correção do fator de potência, certo? A gente acha que é 5.000 volt-ampere. E aí, a gente vai calcular aqui a nossa potência reativa, certo, pessoal? O meu Q1 ficou parecido com o meu θ1. Me desculpem, por favor. Mas a gente está calculando aqui nossa potência reativa, certo? Nesse primeiro momento. E aí a gente acha, dado que a gente achou o ângulo, a gente agora vai calcular o seno desse ângulo para achar essa potência reativa aqui, que é a parte imaginária lá da nossa potência complexa ou potência total. Então a gente acha uma potência reativa de 3.000 volt-amperes reativos, certo, pessoal? E aí, quando o fator de potência é igual a 0,95, certo? Quando ele aumenta para 0,95, qual vai ser a nossa diferença de fase para esse segundo momento? Quando a gente aumenta a potência, o fator de potência para 0,95, a gente vai ter um respectivo valor de
de diferença de fase, que a gente representa aqui por θ2, certo? Então, calculando aqui o cosseno, o inverso desse cosseno aqui, a gente acha que o valor da diferença de fase é 18,19, isto é, menor a diferença de fase entre os sinais de corrente e tensão, certo? Que é o que a gente quer. Então, a gente também vai calcular, nesse caso, a potência aparente para essa situação, porque a potência média, a potência real consumida sempre vai ser 4 quilowatts, mas a potência aparente, quando a gente altera essa potência reativa, a gente também está alterando a nossa potência aparente, certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, observe que a potência média consumida é a mesma, certo? Mas a nossa potência aparente vai ser diferente. E a gente está calculando essa potência aparente para essa situação porque a gente quer encontrar a potência reativa para esse caso, que a gente sabe que ela vai, ó, diminuir aqui, a gente quer encontrar esse valor aqui. Então, a nossa potência reativa vai ser a potência aparente para esse momento, certo? Aqui no cantinho dá para ver, eu calculando aqui na nossa calculadora. Eu peço que vocês repitam esses cálculos, certo? Que vocês acompanhem e façam o que eu fiz. E façam outros exercícios para ver se vocês chegam aos resultados. No livro a gente tem alguns exemplos com resposta e vocês também têm alguns exercícios disponíveis com resposta, certo? Então eu sugiro que vocês o façam, certo? Eu continuo calculando aqui, dá para ver no cantinho, a gente vai já achar o nosso valor de potência reativa, certo? Para esse segundo momento. Então a gente multiplicou aqui 4.210,5 vezes o seno de 18,19, certo? Lembrando que é o segundo momento. E aí a gente tem, ó, uma diminuição da nossa potência reativa, é o que a gente quer ter uma menor troca de energia quando a gente compara com a potência média consumida, certo? Ou a potência real, digamos assim. E aí a gente vai calcular, ó, esse QC aqui, que vai ser Q1, a potência reativa para quando tinha o fator de potência 0,8, menos Q2, que é a potência reativa para quando a gente quer ter o fator de potência 0,95, acrescentando a capacitância em paralelo a esse circuito, certo? E aí a gente acha que uma diferença de 1685,6 volt-ampere reativo, certo, pessoal? A gente fez utilizando, achou essa diferença utilizando essa questão aqui. Poderia também ter achado por meio dessa segunda fórmula aqui, tanto faz, certo? E aí a gente tem a relação final. A gente precisaria desse QC e por isso que a gente fez tudo isso até agora, certo? Então a gente vai calcular aqui, colocar esse valor de 1685,6, a frequência angular, pessoal. Lembrando que frequência angular é igual a 2 vezes π vezes a frequência em hertz, certo? Então fica aqui 2π vezes 60 vezes o valor da tensão aqui em RMS, que já nos foi fornecido em RMS. Se tivesse sido fornecido o valor de amplitude, a gente precisaria transformar, certo? Então fica 120 ao quadrado, então a gente acha um valor do capacitor de 310,5 microfarad, certo? Ótimo, chegamos aqui ao nosso final.
Então eu espero que vocês façam mais exercícios, façam os exercícios que vão ser propostos lá no nosso momento híbrido. A gente vai apresentar mais dois teoremas, certo? Para análise e simplificação de circuitos, mas é importante dizer que o assunto visto nessas duas últimas aulas de análise de potência e circuitos CA, certo? É extremamente importante. Então, é importante que vocês entendam que esses métodos de análise e simplificação, que são os teoremas também, são para os auxiliar nessa análise dessa potência em circuitos CA, certo? Então, na prática, muitas vezes vocês vão precisar fazer a correção do fator de potência, certo? Inserir um capacitor se o fator de potência está atrasado, inserir um indutor se o fator de potência está adiantado, certo? Então, essa aula trouxe um dos objetivos principais aqui do curso, então eu espero que vocês tenham bastante atenção, cuidado ao ver essa aula, certo? Qualquer coisa estou à disposição. Até a próxima. Obrigado.